Capítulo 7 do livro Poder da Oração Intercessória. A proteção da intercessão. Visitamos a Disney World no verão passado, juntamente com a excitação do calor, da umidade, das longas filas e dos altos preços. Vivi a aventura de visitar a Torre do Terror. Esse brinquedo simula um terremoto e nos dá a sensação de despencar dentro do elevador de um hotel. Senti-me de diversas formas, menos animado. Há alguns anos visitei a Torre de Londres, na Inglaterra, uma fortaleza no rio Tâmisa. Esse bastião foi usado ao longo da história para diversos fins, desde servir como palácio até ser uma prisão. Vimos as joias da coroa e, como um lembrete, aqueles que pudessem tentar roubá-las. Havia muitos instrumentos antigos de execução e tortura. Nunca passei tão rapidamente do estado de encantamento ao de apavoramento. Murmurei, Deus salve rainha, e saí correndo. Também visitei a Torre Eiffel, em Paris. É uma estrutura de ferro de 300 metros de altura, construída para a Exposição Internacional de 1889. Demonstrando minhas habilidades linguísticas e consciência cultural. Enquanto olhávamos aquela incrível realização, gritei para os que estavam comigo. Vive la France, terra das batatas fritas, em inglês French fries, ou batata francesas. A seguinte história nos oferece uma avaliação interessante a respeito de outra torre, a infame Torre da Bíblia, Babel. Um eminente arquiteto estava sendo submetido a um interrogatório. Ele estava sendo julgado por um edifício que havia projetado. Um dos acusadores, tentando distrair o homem durante seu testemunho, perguntou: "O senhor é construtor?" Imediatamente a testemunha respondeu: "Não, sou um arquiteto." "Mas é mais ou menos a mesma coisa, não é?" acrescentou o promotor. "Desculpe-me, senhor, mas em minha opinião são duas coisas completamente diferentes." "Ah, realmente, talvez o senhor queira explicar a diferença?" A isso, a testemunha respondeu: "O arquiteto, senhor, concebe o projeto, prepara o plano, desenha todas as especificações e, em suma, entra com a sua mente. O construtor é apenas aquele que coloca os tijolos ou o carpinteiro. O construtor é a máquina, o arquiteto é o poder que une todas as coisas e as coloca em movimento." "Ah, muito bem, senhor arquiteto, é o bastante. E agora, depois da sua muito engenhosa distinção entre os dois, talvez o senhor possa informar à corte quem foi o arquiteto da Torre de Babel?" A testemunha prontamente respondeu: "Não houve arquitetos, senhor, apenas construtores. Foi por isso que houve tanta confusão. É claro que essa avaliação não é totalmente precisa, mas é interessante e bem-humorada." Outra torre nas escrituras é conhecida não pelo terror nem pelas joias que guardava, nem mesmo por ser um símbolo de orgulho ou de confissão, mas como um lugar de força e segurança. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios 18:10. O Salmo 61:3 chama o nosso Deus de uma torre forte contra o inimigo. Este capítulo fala sobre a proteção que está disponível a nós por meio da intercessão. Um dos significados da palavra hebraica para intercessão, paga, é limite ou fronteira. Ela é coerente com a definição encontrar e diz respeito ao ponto no qual dois territórios se encontram ou fazem contato. Trata-se de um limite, ou como diz outra versão da Bíblia, a extensão até a qual um limite atinge. O termo paga é usado seguidamente dessa forma em Josué 19. No contexto da oração intercessória, a paga é o estabelecimento de limites ou muros de proteção e a marcação de um território como sendo nosso, declarando: "Não permitirei intrusos ou intrometidos." Amo o Salmo 91:1-4. Você que está sentado na presença do Altíssimo Deus, que passa a noite na sombra de Shaddai, diga isto: "Deus, tu és o meu refúgio. Confio em ti e estou seguro." Isso mesmo, ele o salva das armadilhas ocultas e protege como um escudo dos riscos mortais. Os seus enormes braços estendidos o protegem. Sob eles você está perfeitamente seguro. Os seus braços o defendem de todo o mal. Uau, que promessa! Veja mais esse exemplo da proteção de Deus.
Um missionário decidido a levar o evangelho a uma região no interior da China experimentou a soberana proteção de Deus. Bandidos impiedosos ao longo da estrada haviam impedido que aquela área fosse alcançada. Entretanto, o jovem missionário foi adiante naquela estrada, pregando as boas novas de Jesus Cristo. Mais tarde, ele voltou à base sem ter visto nenhum bandido. Pouco depois, os missionários ouviram um rumor circulando pela região. Os bandidos não o haviam atacado porque um séquito de 11 soldados viajava com ele. Como ele viajou só, os missionários concluíram que os anjos deveriam tê-lo protegido. Mas por que 11? Um missionário escreveu para sua igreja local nos Estados Unidos sobre aquela experiência. Seu pastor perguntou-lhe quando aquilo havia acontecido. Ao receber a informação, o pastor transmitiu entusiasmado sua versão da história. Ele havia sido movido por Deus para convocar uma reunião de oração especial por aquele missionário. Quando o dia da reunião de oração chegou, o pastor ficou decepcionado com o baixo número de presentes. Tudo mudou depois que ele recebeu o relatório impressionante do missionário. O pastor ficou chocado ao contar a ele. Você ficará satisfeito em saber que, contando comigo, havia exatamente 11 pessoas orando por você naquele dia. Aqueles 11 intercessores fiéis se tornaram uma muralha ou um perímetro de proteção em torno daquele missionário. Por meio das orações de intercessão, por intermédio deles, o Salmo 91 e Provérbios 18:10 se tornaram realidade. Deus quer que nós também acreditemos no poder do nome de Jesus e o usemos para construir muros de proteção ao redor. Isaías 26:1 e 60:18 falam da proteção de Deus como muros. Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação e as suas portas louvor. Em seu livro Oração que Transporta Montes, Gordon Lindsay conta uma história notável semelhante à do Ministério da China. É um retrato literal da construção de muralhas de proteção por meio da oração. Sem serem vistos, bandidos seguiram a caravana de um cristão armênio, enquanto ele transportava mercadorias através do deserto até uma cidade da Armênia turca. Os bandidos esperaram até que escurecesse para atacar, mas quando se aproximaram da caravana, ficaram atônitos ao ver altas muralhas que a cercavam. A mesma cena se repetiu no dia seguinte, com altas muralhas que novamente protegiam a caravana à noite. Na terceira noite, porém, as muralhas estavam quebradas em alguns lugares, permitindo que os bandidos tivessem acesso ao mercador. Assustado com o mistério das muralhas, o líder dos bandidos disse que pouparia o mercador e sua caravana se ele lhe contasse o segredo das muralhas. Sem entender, o mercador respondeu só saber que todas as noites ele orava, entregando a si mesmo e aqueles que estavam com ele a Deus, mas naquela noite em particular não havia orado como de costume, por estar muito cansado, e que aquele era provavelmente o motivo das brechas na muralha. Esse testemunho impressionou os bandidos, de tal maneira que eles entregaram suas vidas a Cristo e se tornaram homens tementes a Deus. Muitas pessoas achariam essa história inacreditável. No entanto, por que ela deveria nos surpreender? Deus simplesmente permitiu que as pessoas vissem o que realmente estava acontecendo na esfera espiritual. Muralhas de proteção. Zacarias 2:5 as chama de muros de fogo. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Como essas histórias ilustram, a proteção sobrenatural ocorre quando os intercessores aprendem a se tornar sensíveis aos apelos do Espírito Santo, que os alerta para orarem por outros em momentos críticos de necessidade. Esse chamado do Espírito Santo pode vir através de uma sensação, de um pressentimento ou de uma inquietação com relação a determinada pessoa, ou simplesmente por meio de ouvirmos a voz do Espírito Santo nos dizendo para orarmos por alguém. Inserido no contexto da guerra espiritual, o Espírito Santo fala sobre isso em Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A palavra ocasiões é a tradução da palavra grega kairos, que significa tempo estratégico ou oportuno.
Ele está dizendo que, diante da guerra espiritual em que estamos envolvidos, precisamos estar alertas em relação aos ataques de Satanás contra os outros e devemos orar em todos esses kairoses ou ataques estrategicamente programados. Foi o que aconteceu com aquele missionário na China. O pastor estava alerta e sentiu a necessidade de orar por ele. Seus 11 intercessores, sem dúvida, compartilharam da recompensa do missionário. As implicações de Efésios 6,18 são claras. Se estivermos alertas, o Espírito Santo nos advertirá. Se orarmos, ele intervirá. Hebreus 4,16 nos diz que encontraremos graça para nos socorrer nesses momentos estratégicos de necessidade. O equivalente em hebraico para a palavra grega kairos é et, que é a palavra hebraica para tempo estratégico, usado no Salmos 9:9. Deus nos diz que Ele é um refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Oral Roberts experimentou a intervenção do Espírito Santo durante um ataque Kairos contra sua família. Após ministrar em uma conferência a mais de 1.500 quilômetros de distância de casa, Oral Roberts foi se deitar em um hotel, quando de repente foi despertado e ouviu as seguintes palavras: sua mulher e seus filhos em Tulsa estão correndo grave perigo, ore. Ele passou algum tempo em profunda intercessão por sua família até que finalmente sentiu o fardo se retirar. Quando voltou para casa em Tulsa, sua mulher Evelyn lhe disse que, uma noite, após ela e as crianças terem ido se deitar, ouviu alguém tentando invadir a casa. Paralisada de medo, não conseguiu fazer nada além de orar pedindo a ajuda de Deus e para que Oral fosse alertado e orasse por eles. Felizmente, o invasor havia partido sem conseguir entrar na casa. Quando compararam suas experiências, eles entenderam que Oral havia sido despertado e alertado para orar na hora exata em que Evelyn havia ouvido o invasor. Esse foi um ataque Kairos e uma resposta Kairos a uma oração paga. Muralhas ou limites de proteção foram colocados por meio da intercessão, e a promessa da proteção de Deus foi cumprida. Nunca suponha que uma advertência como essa seja apenas sua imaginação. Sempre ore. Em seu livro Listen, God is Speaking to You, ouça, Deus está falando com você, Queen Scherer conta sobre uma amiga que ouviu a advertência do Senhor com relação à sua casa, que orou durante o tempo Kairos. Eu dividia um quarto com Ruth em uma conferência cristã, quando ela me disse como Deus havia protegido sua propriedade. Uma noite durante o culto na igreja, ela ouviu uma voz: sua casa está sendo roubada. Ela tentou descartar aquele pensamento. Morava naquela casa havia 30 anos e nunca ocorrera nenhum roubo naquele bairro. Mas quanto mais ela pensava nisso, mais lhe parecia que aquela voz interior era o Espírito Santo advertindo-a. Senhor, se a nossa casa estiver sendo roubada, por favor, envie um anjo. Não, Senhor, envie um anjo de guerra para assustar e expulsar o ladrão. Então ela começou a citar as escrituras, orando por proteção. Nenhum mal virá sobre o lugar da tua habitação. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Conforme previsto, quando ela e seu marido chegaram em casa, a porta de trás que dava para o quintal estava derrubada e tudo dentro da casa revirado, gavetas abertas e coisas espalhadas por toda a parte. No dia seguinte, quando a polícia decidiu fazer uma relação das coisas que faltavam, só puderam relatar a falta de uma fronha. O policial lhes disse que um ladrão geralmente costuma separar as coisas de valor. Que nós saibamos, não há nada faltando, nem mesmo minhas joias de ouro, Ruth disse a ele. Ele olhou em sua volta para as peças de porcelana, de prata e para os vasos de ouro. Com todas essas coisas bonitas, não entendo por que os ladrões não fizeram uma limpa na casa. Alguma coisa obviamente assustou o invasor. Ele fugiu com muita pressa, disse o policial. 2 outras casas da vizinhança foram roubadas naquela noite. Ruth tem certeza de que Deus enviou um anjo de guerra e proteção, como ela havia orado e pedido a ele que fizesse. Isso é paga, e a intercessão protetora é a forma de construir muralhas de proteção por meio da oração. Você também pode ser usado pelo Senhor dessa maneira. A chave é aprender a ouvir o Espírito Santo. Essa história me lembra os Salmos 27, 1 ao 3. Luz, espaço, entusiasmo, isso é Deus. Então, com Ele ao meu lado, sou destemido, não tenho medo de ninguém nem de nada. Quando hordas de vândalos descem prontos para me devorar vivo,
Esses valentões e durões caem de cara no chão. Quando estou cercado, fico calmo como um bebê. Quando todo o inferno está à solta, me mantenho controlado e calmo. O apóstolo Paulo era alguém que acreditava firmemente em receber das pessoas orações de proteção e libertação em tempos estratégicos, assim como em tempos de necessidade em geral. Ele costumava pedir oração àqueles com quem se relacionava. Romanos 15, 30 e 31. Afirma: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Mais uma vez em Filipenses 1,19, Paulo afirma sua confiança de libertação graças às orações de vocês. Também em Filemon 1,22 ele diz: além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Paulo era frequentemente perseguido e aprisionado por pregar o evangelho. Ele colocava a sua esperança de livramento de algumas dessas circunstâncias nas orações de seus amigos. Ele acreditava no poder da intercessão, não apenas para o avanço do evangelho, mas também para a proteção. O apóstolo Pedro foi protegido da morte certa vez em Atos 12. Herodes prendeu Tiago, um dos 12 discípulos de Cristo, e o matou. Quando viu o quanto isso havia agradado aos judeus, ele prendeu também a Pedro e planejava executá-lo do mesmo modo. Isso estimulou a oração fervorosa da igreja pela libertação de Pedro em Atos 12, 5. A resposta às orações deles pela proteção de Pedro é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Anjos visitaram Pedro em sua cela, fizeram com que as suas cadeias caíssem, de alguma forma cegaram os guardas, impedindo que eles o vissem. Conduziram-no para fora da prisão, abriram sobrenaturalmente o portão de ferro que dá à cidade e se afastaram dele. Toda aquela experiência foi tão sobrenatural que Pedro, a princípio, pensou se tratar apenas de uma visão. Ora, isso é paga extraordinária. Duas cidades antigas, ambas fortalezas naturais, intransponíveis, feitas de pedra, exemplificam um tipo de fortaleza que o Senhor quer ser para nós. A cidade de Petra, palavra grega para rocha, era virtualmente inexpugnável contra o ataque da tecnologia militar e dos armamentos do mundo antigo. Dizem em Easton e Arford em seu livro Living and Praying in Jesus' Name, Vivendo e Orando em Nome de Jesus. O principal acesso àquela fortaleza era e continua sendo uma garganta muito estreita e natural chamada de Sikh, palavra árabe para eixo, com cerca de 1.600 quilômetros de comprimento e aproximadamente 3 metros de largura. Devido a esse fator geológico, a Sikh podia ser facilmente defendida, até porque um pequeno grupo de pessoas contra qualquer invasão, até mesmo quando os atacantes usavam táticas suicidas. Como Smith observa em seu comentário, chega-se ao interior por desfiladeiros, gargantas, tão estreitos que 2 homens a cavalo mal poderiam passar por eles lado a lado, e o sol é impedido de passar pelas rochas que os cobrem. O homem original dessa cidade era Sela, a palavra hebraica para pedra. O salmista Davi usou essa analogia no Salmo 31, versículo 3. Tu és a minha rocha, Sela, disse ele. Que imagem tremenda do Senhor como sendo o nosso esconderijo de proteção. Ele é a nossa Petra, a nossa cidade de refúgio em tempos de angústia. Fui à cidade, Massada, do hebraico Metsudá, que é uma incrível fortaleza natural próxima ao Mar Morto. O rei Herodes a utilizava como um posto militar avançado e no primeiro século depois de Cristo foi necessário um cerco de 3 anos para que o Império Romano matasse de fome um bando de zelotes judeus, moradores desse lugar impressionante. O Salmos 31:3, o mesmo versículo que afirma ser Deus a nossa Sela ou Petra, também declara que ele é a nossa Massada, porque tu és a minha Sela, rocha, disse Davi, e a minha Metsudá, fortaleza. Que incrível! Imagem da confiança de Davi em Deus como sua forte proteção. Davi usou outra ilustração geográfica da proteção de Deus no famoso Salmo 23.
Ele afirma no versículo 4: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A enciclopédia da International Standard Bible diz que a frase vale de trevas e morte é o termo usado para descrever um infame vale ao sudoeste de Jerusalém, onde alguns homens de Judá faziam seus filhos passarem pelo fogo. Em 2 Reis 23:10, a Bíblia o menciona como sendo o vale onde as crianças eram oferecidas em sacrifício ao deus Moloque. A enciclopédia de International Standard Bible prossegue dizendo: por causa das atrocidades realizadas ali, o nome daquele vale tornou-se um sinônimo para o inferno. O mesmo versículo também é usado, é claro, para fazer referência à segurança e ao consolo, mesmo em tempos de morte literal. Embora seja válido, não deve limitar-se a essa circunstância. Davi estava afirmando sua fé no fato de que quando ele passasse pelo lugar mais maligno ou difícil, poderia confiar que Deus seria o seu protetor. O Senhor Jesus quer ser uma torre forte e uma fortaleza intransponível para nós também. A intercessão paga, libera essa força protetora. Edifique as muralhas por meio da oração. Estabeleça o seu perímetro de proteção. Ore diariamente por ela. Esteja alerta aos apelos do Espírito Santo e quando eles vierem, ore. Uma continuação do Salmo 91, mencionada anteriormente, também é uma promessa poderosa demais para não ser incluída neste capítulo. Os seus imensos braços estendidos o protegem, debaixo deles você está perfeitamente seguro. Os seus braços o defendem de todo mal. Não tema nada, nem os lobos ferozes da noite, nem as setas que voam de dia, nem a doença que vagueia em meio às trevas, nem o desastre que emerge ao meio-dia. Embora outros venham a sucumbir ao seu redor e caiam como moscas à direita e à esquerda, nenhum mal sequer o arranhará. Você permanecerá intocável, assistirá tudo à distância, observará os maus se transformarem em cadáveres. Sim, porque Deus é o seu refúgio. O Altíssimo é o seu próprio lar. O maligno não pode se aproximar de você, o mal não pode passar pela porta. Ele deu ordem aos seus anjos para o guardarem, onde quer que você vá. Se você tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles é impedir que você caia. Você andará ileso entre leões e serpentes, e afastará os leõezinhos e as serpentes do caminho. Se você se apegar a mim em amor, diz Deus, eu tirarei de quaisquer problemas, eu lhe darei o melhor dos cuidados se você tão somente me conhecer e confiar em mim. Clame a mim e eu lhe responderei. Estarei ao seu lado nos maus momentos. Eu o salvarei e depois lhe darei uma festa. Eu lhe darei longa vida, dando-lhe de beber a salvação por longos dias. Salmos 91, 4-16. Em seu livro A Necessidade da Oração, Bonds conta a seguinte história de um amigo que era um grande apreciador de caçadas. Levantei cedo certa manhã, disse ele, e ouvi os latidos de cães perseguindo o cervo. Olhando para o grande campo aberto diante de mim, vi um jovem servo atravessando e dando sinais de que sua corrida estava quase terminada. Ele saltava sobre os trilhos do local cercado e encolheu-se a 3 metros de onde eu estava. Um minuto depois, 2 daqueles cães se aproximaram. O servo correu na minha direção e enfiou a cabeça entre as minhas pernas. Levantei aquela coisinha próximo ao meu peito e, sacudindo os meus braços, acenando sem parar, afastei os cães. Naquele instante senti que nem todos os cães do oeste poderiam capturar o servo, depois que a sua fraqueza havia apelado para a minha força. O mesmo acontece quando a impotência humana apela para o Deus Todo-Poderoso. Seja como aquele servo impotente. Quando os cães, entre aspas, do perigo se aproximarem, corra para o Senhor, para que Ele seja o seu poderoso protetor. Edifique as muralhas de proteção por meio da paga da intercessão. Cristo quer ser a sua torre forte. Torre do terror? Torre de Londres? Torre de Babel? Torre Eiffel? Nada disso. Vive La Paga. Vamos fazer essa oração juntos? Pai, obrigada pela proteção que está disponível a mim por meio da oração. Ao encontrar-me contigo hoje, peço-te que tornes o meu lar como uma cidade impenetrável. Em nome de Jesus, minha torre forte,
Coloco limites e proteção ao meu redor e ao redor da minha família. Coloque os nomes deles. Seja específico. Mencione outros que lhe vierem à mente ou que em Deus estiver lhe designado que ore. Pai, existe alguma coisa, alguma situação cairosa a respeito da qual tu precisas que eu ore? Estou disponível para ti a qualquer momento. Ouça a direção do Espírito Santo. Amo ser teu amigo e parceiro, Deus. Obrigado pelo relacionamento que temos. Em nome de Cristo. Amém.